O Iluminismo, também conhecido como Século da Luz e Ilustração, foi um movimento intelectual e filósofo que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, o século da filosofia. O Iluminismo incluiu uma série de ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade e defendia ideias como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja-estado. O Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes e Ilustração, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XIX, o século da filosofia. Definição de Iluminismo. Ainda que importantes contemporâneos venham ressaltando as origens do Iluminismo no século XVII tardio, não há consenso abrangente quanto à datação do início da era do Iluminismo. Boa parte dos acadêmicos simplesmente utilizam o início do século XVIII como marco de referência, aproveitando a já consolidada denominação Século das Luzes. O término no período é, por sua vez, habitualmente assinalado em coincidência com o início das Guerras Napoleônicas, entre 1804 a 1815. Iluminismo é conceito que sintetiza diversas tradições filosóficas, sociais, políticas, correntes intelectuais e atitudes religiosas. Pode-se falar mesmo em diversos micro-iluminismos, diferenciando especificidades temporais, regionais e de matiz religioso, como os casos de iluminismo tardio, iluminismo escocês e iluminismo católico. O iluminismo é para sintetizar uma atitude geral de pensamento e de ação. Os iluministas admitiam que os seres humanos estão em condição de tornar este mundo um lugar melhor, mediante introspecção, livre exercício das capacidades humanas e engajamento político-social. Immanuel Kant, como resposta à questão "o que é o iluminismo?", descreveu de maneira lapidar a mencionada atitude. O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão independente da direção de outra. O Iluminismo, pensadores e características. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, a luz, contra o antigo regime, as trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. Esse movimento promoveu as mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O Iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos, como o mercantilismo. Absolutismo monárquico, poder da Igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos acima, podemos afirmar que o Iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado na economia, o antropocentismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, o predomínio da burguesia e seus ideais. As ideias liberais do Iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Estes reis eram denominados despostas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutistas com as ideias de progresso iluministas. Alguns representantes do despotismo esclarecido foram Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e Marquês de Pombal de Portugal. O movimento iluminista aconteceu entre 1680 e 1780 em toda a Europa, sobretudo na França, no século XVIII. O iluminismo caracterizou-se pela importância dada à razão. Com isso, a razão encaminharia o homem à sabedoria e o conduziria à verdade. A maior expressão da manifestação aconteceu com o iluminismo francês. A partir daí, propagou-se por todo o mundo ocidental. Notamos que nesse período a França era atormentada pelas contradições do antigo regime e principalmente pelo jugo de um sistema fundiário moroso de caráter aguçado, que por fim gerou insatisfação nos diversos setores da sociedade.
especialmente entre a burguesia e os pequenos camponeses. A teoria iluminista francesa contou com o apoio de grandes intelectuais da época, como Voltaire, 1694 a 1778. Voltaire assumiu um tom extremamente crítico do ideário iluminista. Escritor competente e intelectual combativo, ele criticava ferozmente os privilégios da nobreza e do clero. Apesar de acreditar em Deus, suas posições o levaram ao exílio na Inglaterra, onde entrou em contato com as ideias de John Locke e Isaac Newton. O iluminista pregava liberdade de expressão e a igualdade de direitos. Lutavam contra a opressão absolutista, mas reconheciam em suas reflexões políticas que certos países, os mais atrasados, deveriam ser governados por monarcas centralizadores acompanhados por pensadores iluministas. Eram os depósitos esclarecidos tomando forma. Apesar de assumir posições favoráveis à liberdade e igualdade de direitos, Voltaire não encarava com bons olhos a população mais pobre, desprezado-a completamente. É importante ressaltar como as ideias iluministas francesas influenciaram as instituições políticas modernas. Até hoje, com pequenas modificações, a maioria dos países mantém característica iluminista.